Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Globalcast. Esse podcast tem como objetivo levar as melhores práticas do mercado para você, que atua no segmento da construção civil e no mercado imobiliário. Hoje, nosso convidado especial é o André, da Agilin. É uma empresa totalmente voltada para essa integração do canteiro de obras. E também temos um outro convidado que é o Gilberto, que ele vai falar e contar um pouco aí a história de sucesso aí dele nesse mercado também. Seja bem-vindo, André, Gilberto, obrigada, viu, por terem aceitado esse nosso convite. E eu queria iniciar como esse trabalho de consultoria, né, essa pegada de inovação, ela tem estado em alta, né, no nosso mercado. Eu queria iniciar uma pergunta para o Gilberto. Hoje, quando as empresas, né, procuram a sua consultoria, quais são, assim, você identifica como os principais desafios aí do nosso setor? Nós temos aí o André é especialista nessa história, né, que são as tecnologias, porque aí só para eu já vou dar um gancho e aí você pergunta para o André. Então, são as tecnologias, porque eu sou de uma época, dá para ver na cor dos meus cabelos ou na falta deles, né? Eu sou de uma época que nós fazíamos muito aí aquilo que a turma mais jovem chama de raiz. A gente fazia uma atuação muito raiz, né? E hoje nós temos que migrar para uma atuação de um canteiro diferente. É um canteiro mais ágil, é um canteiro mais rápido, onde a informação, ela, a nosso benefício, a benefício desses 4 pilares dos desafios, ele vem para nos auxiliar. Mas aí é com o doutor André, não é comigo. Olha, o nosso grande objetivo, né, é estar fazendo com que nossos clientes, através de uma visão diferente do dia a dia das suas obras, enxergando mais os indicadores de gestão, enxergando mais as variáveis críticas para o sucesso dele, consiga melhorar, né, o prazo, ter uma maior assertividade na entrega das suas obras, otimizar o custo delas, porque a ideia da nossa tecnologia é trazer os problemas à tona e melhorar a qualidade das suas obras, né? A gente tem tecnologias que integram a produção com a gestão da qualidade, né, que é uma dor muito latente no nosso setor. A gente vê que o nosso setor, como o professor Gilberto falou, raiz, faz tudo muito na mão, muito na prancheta, e você perde essa integração, muitas vezes, entre a qualidade, a produção, com o custo, com os projetos. Então, essa interligação, essa interface comum, essa digitalização dos processos, né, trazer todo mundo para a mesma base e mostrar aonde estão os problemas e ajudar a resolver, é esse o nosso objetivo, e é aí que a gente busca atuar no dia a dia das obras. Bacana. Então, vai muito nisso, né? A gente até tem trabalhado com o tema, né, da digitalização do canteiro de obra. Então, é a gente trabalhar com essa frente, todo mundo em tempo real, né? A integração da qualidade, a integração ali de quem está, de fato, na obra, né? O pessoal da engenharia. Então, o mercado tem se preparado para isso, né? Bacana. E em relação, assim, como você acredita, agora a gente falando dessa evolução no mercado, como que você vê, né, o mercado em relação aos projetos em BIM daqui um curto prazo de 5 anos? Você acha que também está nessa pegada, a gente tem evoluído nisso? Como que está a sua receptividade em relação ao BIM? Existem alguns indicadores, né, que mostram que o BIM é uma tecnologia que veio para ficar. O primeiro deles que eu vejo é o retorno sobre o investimento que ele traz para as construtoras e a série de problemas que ele consegue resolver ao ser aplicados. Eu vejo que o BIM ainda não foi mais disseminado, além da barreira inicial, né, dos treinamentos, além dos softwares. Se você não tiver uma metodologia estruturada de implantação do BIM, se você não souber exatamente o que você quer tirar do modelo no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, acaba que você se perde nessas possibilidades que o BIM abre.
Então, além dessa parte de infraestrutura, essa metodologia de implantação é de fundamental importância, e a tecnologia ela começa a se conectar de uma forma que a carga operacional necessária para você estar operando o BIM, para você estar conectando o BIM com o teu orçamento, com o teu planejamento, vai reduzindo. E aí você percebe que aquilo que estava disponível ou era alcançável só por grandes empresas, passa a tal alcance de maior número de empresas. Então, eu acho que esse link, esse amadurecimento da tecnologia, com esse entendimento das pessoas, de como implementar o BIM, né, de quais são os benefícios da ferramenta a curto, a médio, a longo prazo, essa maturidade maior do mercado vai fazer com que seja inevitável você não utilizar, você vai ter que utilizar o BIM dentro dos seus projetos. É um fator, não é mais um diferencial, é uma condição para exercer a atividade. Você vê que nas obras públicas a gente já tem uma primeira lei em vigor que fala que os projetos já têm que estar todos em BIM, né, para as licitações, a esfera federal, e eu estava vendo, parece que a partir de janeiro de 2024, o BIM vai ter que estar sendo utilizado também dentro dos canteiros de obras, para o gerenciamento dessas obras. Então, a gente percebe que a iniciativa pública partiu na frente, já fez esse decreto, agora é criar condições para que ele possa ser atendido. Tá? Então, eu vejo que é inevitável, eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai ter não vai passar mais a ser opcional o uso do BIM, vai ser uma condição necessária para exercer a atividade. A gente vê que as empresas, as construtoras, elas têm muita dificuldade de perceber qual o impacto daquilo que está acontecendo na obra no resultado do negócio como um todo. Qual o impacto da minha ineficiência no meu dia a dia da produção, nas margens do meu negócio? A gente sabe de forma qualitativa que isso é ruim, né? Mas de forma quantitativa, e o que eu posso fazer hoje para melhorar o resultado do meu negócio já é mais complicado. E aí, essa integração, é aquilo que eu falei, possibilita que empresas, independente do porte delas, tenham informações em tempo real para sua tomada de decisão. E eu falo muito que a informação dentro do canteiro de obras, a informação para a tomada de decisão, ela é perecível. À medida que o tempo entre a coleta da informação e a tomada de decisão aumenta, você passa a ter menos segurança e menos assertividade da sua decisão. E o método tradicional de você ter, gerei minha medição, gerei meu apontamento lá no canteiro, gera uma planilha, vou dar um input no meu RP, é uma barreira para que você consiga ter essa gestão integrada que a gente tanto sente falta. E a integração dos sistemas vem para quebrar com essa barreira. Então, à medida que você executa uma atividade lá no canteiro, ela já dispara para os teus suprimentos, dá baixa naquele estoque, já atualiza teu fluxo de caixa, já gera uma medição da tua obra, e aí você já vê quanto é que mais ou menos você vai ter se você tiver um financiamento à produção, né, a receber aquela medição do banco. Então, tudo isso são vantagens que você passa a ter dessa integração, você passa a ter uma gestão de alta performance, mesmo não tendo um aumento da sua carga administrativa e operacional. Então, acho que a grande sacada é você ter essa plataforma integrada de gestão. Bacana. Agora minha pergunta vai para o Gilberto. O que é preciso para que uma empresa se torne destaque, né, e para que ela ganhe ali o prêmio CBIC de inovação? O que você acha que as empresas precisam, né? Qual é essa pegada, essa visão estratégica aí, Gilberto? Esse aí é o prêmio CBIC de inovação, né? Inclusive, a Agilin, lá, a Val, recebeu esse prêmio recentemente aí como uma das empresas mais inovadoras do nosso país, né? Depois eu queria até que o André falasse um pouquinho a respeito disso. Mas eu estava vendo vocês falarem sobre BIM, então eu vou aproveitar o gancho disso, do BIM, sobre a questão da inovação. Tá? Eu tenho o privilégio de ter visto uma linha do tempo acontecer. Eu vi os projetos serem desenhados em nanquim, no papel vegetal, e depois tirar a cópia heliográfica, é uma cópia cheirosa para caramba, que tinha amônia, né? Depois eu vi uma evolução para o AutoCAD, para a digitalização dos projetos. Muitos profissionais, muitos arquitetos, muitos colegas nossos tinham restrição quanto a isso. Eu lembro muito de um escritório de arquitetura em Goiânia que foi
pioneiro nessa história, né? E agora eu estou vendo a migração disso para o BIM, né? Não só o modelo 3D. Muito hoje que se fala do BIM, fala-se em modelo 3D só, e não é. Nós estamos falando de um nível de informação colocado dentro dos projetos que é um nível superior, como o André falou. Então, a inovação ela tem que possibilitar vantagem competitiva, assim como a consultoria, assim como a nossa gestão de obra, assim como a obra em si para as empresas. Se não gerar vantagem competitiva, não faz sentido. É melhor nós fazermos de uma forma mais barata, menos processual, etc. Então, quando o André falou que a integração das informações do canteiro rapidamente com as plataformas, o que ele está falando é de uma inovação num nível hard, vamos dizer assim, no nível extremo, porque isso vai gerar vantagem competitiva direta. Quando nós, em trabalho de consultoria, em trabalho de gestão, nós estamos atuando junto com as empresas, nós mostramos que as ações, os princípios de construção enxuta, quando a gente organiza a produção, nivela o processo produtivo, coloca aquilo de forma organizada para produzir mais com menos, quando a gente fala que isso gera vantagem competitiva e tem uma ferramenta, que é o caso do Agile, integrado no nosso exemplo com o UAU, isso gera, por exemplo, uma medição de valor agregado que o cliente enxerga na hora. Ele vai ver o que ele conseguiu produzir ou o que ele deixou de produzir porque ele não cumpriu a programação da semana. E isso é inovação. Inovação não é um elemento bonito que você vai ter que usar um tablet. Não, inovação é um processo, como o André falou, na minha opinião, de colocar a informação de forma aguda, tratar os dados, transformando isso em informação de forma aguda para gerar vantagem competitiva. Nisso aí, eu acredito que foi nisso que a Aval, que a Agile foram premiadas aí nesse último prêmio CEBIC de inovação, por conta disso. Depois, se eu tiver oportunidade, que eu conto a história, como é que eu conheci a Globaltech, como é que eu conheci a Aval e essa história da vantagem competitiva, tá? Sim. Até, André, se você quiser, então, compartilhar conosco aí sobre essa premiação, a gente gostaria muito de ouvir. Legal. O CEBIC é um prêmio foi muito importante na nossa história, né? A CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, é uma instituição que reúne todos os sindicatos patronais da nossa indústria, então tem muitos formadores de opinião lá. É um prêmio muito sério, muito concorrido, e é como o professor Gilberto disse, a inovação ela só agrega valor para a indústria a partir do momento que ela traz resultado, né? E que ela seja aderente à realidade de cada negócio. A gente vê que a construção civil ela tem muitas peculiaridades, tem muitos fluxos internos lá dentro do canteiro, que se você não entender, se você não tiver vivenciado ali, você vai ter muita dificuldade de inovar. Não é uma coisa que é para o varejo, então você tem diversas áreas de varejo. Não, a nossa indústria ela tem muitas especificidades. Então, vejo que para que a gente consiga chegar, para que a gente consiga ter algum destaque dentro do nosso setor, você precisa ter além do conhecimento da tecnologia, você tem que conhecer profundamente o fluxo da nossa indústria, né? Que ele é bem específico, cheio ali digamos assim, de detalhes, de pontos que fogem um pouco da curva até em relação a outras indústrias. Tá? Então, acho que um dos grandes diferenciais, além da tecnologia, é esse conhecimento do dia a dia dentro do canteiro para poder inovar com valor agregado. Bacana, parabéns para vocês. Professor Gilberto, conta um pouco aí para nós da história, né, do UAU, que eu sei que já tem aqui uns bons anos, né? Então, conta para nós aí a sua experiência. Como eu falei no começo, na apresentação, eu me sinto privilegiado de estar diante de duas instituições que a gente conheceu aí, a Aval um pouco mais recente, né? Mas a Globaltech bem cedo. Eu me lembro de reuniões na empresa que eu trabalhei durante 20 anos nela, e reuniões com o Marcelo Xavier, né? O Marcelo novinho, magrinho, aquela espoleta que não parava nas reuniões, André. Você precisa de ver, o Marcelo Xavier da Globaltech, então não parava um minuto, e treinando a nossa equipe lá para um processo que, naquela época, eu muito novo ainda, eu já fui novo, né? Então, bastante novo ainda naquela época, em termos até profissionais, de experiência,
a gente entendia parte. Hoje eu entendo como um processo de gestão completo, né? Onde nós podemos usar vários módulos que o UAU tem, desde orçamento de obra, desde o início da análise de viabilidade até a entrega final do empreendimento, com fechamento de contabilidade, toda a história que um ERP se coloca. Então, essa instituição, a GlobalTech, ela está muito ligada, talvez, à minha trajetória profissional, né? Eu tive o contato com o Marcelo por um bom tempo, depois retomamos aí até de forma mais recente, mas a GlobalTech e o UAU vem muito nesse sentido. A Aval, né? O que a Aval me possibilitou? Eu descobri a Aval procurando ferramentas, procurando atividades na internet para poder apresentar em sala de aula. Como eu falei, uma das atividades que a gente faz são as aulas de pós-graduação. Por isso que o André me chama de professor, mas é uma deferência especial, que ele é um gentleman, né? Então, procurando isso, eu me deparei com a Aval. Quando eu percebi o que existia ali, né, que era praticamente tudo que a gente falava em consultoria, tudo que a gente aplicava nas obras que a gente executa e que a gente procurou levar, talvez de forma intuitiva, ao longo da minha carreira profissional nas empresas, eu vi isso aplicado nas ferramentas que a Aval tinha, né? Através do Agile, etc. Então, quando você acopla as duas coisas, que são ferramentas de organização da produção, né? Mas que permite um controle de custo já direto. Aí eu estou falando tudo isso do Agile, né? Organização da produção, controle de custo, acompanhamento da qualidade dos processos, uma automatização, uma melhoria do nível de gestão, onde a gente direciona as equipes quase que de forma automática, usando os andons, etc. Então, isso nós temos lá no Agile, lá na Aval. Só que a GlobalTech, ela faz o trabalho de gestão, né, por trás aqui, onde é possível. Se eu tenho uma produção muito aguda, nós temos que ter uma gestão que transforme isso, né, que apresente uma medição para o cliente ou para a instituição contratante, lá como o André falou, para o banco que vai pagar, que eu tenho uma contabilidade organizada, que eu tenho meu RH organizado, que eu tenho uma linha de base orçamentária que vai me servir de referência para acompanhar o empreendimento durante todo o desenvolvimento dele, desde a compra do terreno até o final. Então, quando eu junto essas duas coisas, eu estou diante de duas instituições que, para mim, são muito caras, né? Então, é isso. Bom, bacana. André, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Quais são, assim, da sua vivência aí de mercado, como as empresas, né, têm utilizado a tecnologia a favor delas, e se você tem algum case de sucesso que você pode compartilhar aí com esse ganho de produtividade, né? Como foi esse sucesso aí de implementação? A gente vê que as empresas têm utilizado a tecnologia, como eu te falei, junto com algumas metodologias de gestão, para enxergar melhor o dia a dia das obras. E a gente percebe que existe uma frase aí muito clássica de gestão que fala que você não gerencia aquilo que você não mede. Então, eu vejo muitas construtoras, muitas incorporadoras com dificuldade de medir seus índices de produtividade, enxergar os seus gargalos. E isso até trava alguns investimentos em gestão, porque eles não conseguem chegar no ROI. Qual o retorno sobre o investimento da minha ferramenta? Porque eu estou tentando aplicar uma coisa nova aqui, mas eu não estou conseguindo medir. Então, veja, a tecnologia, nesse aspecto de gestão, vai muito por esse lado, né? A gente tem vários cases de sucesso, né? Temos cases em Goiânia, como a Bambuí, né, WV Maldi também, né? Temos alguns cases de empresas que já estão investindo e já estão tendo ganhos utilizando esse tipo de tecnologia, conseguindo visualizar e gerenciar melhor suas obras. Outro ponto que a gente vê na construção civil é uma falta muito grande de previsibilidade. Você tem uma variação muito grande entre aquilo que você planejou e aquilo que efetivamente está sendo feito lá no dia a dia das obras. E aí a tecnologia te ajuda a ter uma melhor previsibilidade, ou seja, um sistema mais estabilizado. Tecnologia junto com metodologia de gestão.
Tem outros usos, né? Você consegue melhorar a segurança no dia a dia da sua obra, você consegue melhorar com o uso de tecnologia aplicada a metodologias construtivas, a precisão, a qualidade do seu produto final. Isso a gente está falando só da obra em si, né? Porque tem tecnologias que você consegue, durante a vida útil da edificação, verificar como é que estão as condições de uso de equipamentos que foram entregues pela construtora, condições de riscos na edificação. Então, é um conjunto de possibilidades que vem com o uso de diversas tecnologias, o BIM, a inteligência artificial, a internet das coisas, tem muita coisa vindo aí para que a gente consiga melhorar o dia a dia desde das pessoas que estão trabalhando na indústria até quem está recebendo o seu imóvel. Eu brinco, às vezes falo, as construtoras até hoje focaram muito no hardware, né, e construiu algo físico, mas cada vez mais elas têm que começar a se preocupar agora com software, né, como é que esse pessoal vai utilizar, como é que ele vai ter um aplicativo para poder se conectar com o prédio, né, se conectar com as funcionalidades, com o que foi entregue pela construtora, dar feedbacks para a construtora. Então, eu vejo essa tendência dessa maior aproximação entre o usuário, a edificação e a construtora. Gilberto, gostaria de fazer uma pergunta para você. Uma dica valiosa aí que você pode dar para quem está nos ouvindo, que está iniciando nesse mercado, que tem essa expectativa, como que você pode ajudar essa pessoa? Quais são os primeiros passos, né? Qual é a mentalidade, a estratégia que ela deve ter para entrar no nosso mercado? Olha, me lembrou um trechinho da aula que a gente dá. Eu falo que eu brinco, né, que nós vamos ensinar 3 coisas para a gente realizar qualquer coisa. E a gente chama isso de conhecimento, método e liderança, né? Então, primeira coisa para quem está começando, busca profundidade, busca conhecer o que está fazendo, leia, não fica só no raso da informação, no título da informação ou da notícia, aprofunda, busca na fonte, estuda, né? E aí vale site, aí vale a conectividade total que essa turma mais jovem tem, né? Que é fantástica. Então, busca isso, aprofunda nisso. Segundo, nós temos que desenvolver métodos. É a organização do processo que vai fazer a gente transformar conhecimento em prática. Então, o método, o processo, né, ele é o elemento decodificador, vamos dizer, daquilo que é abstrato do conhecimento para a prática, que é a realidade, que é a materialização, que é para aquilo que nós vivemos. Liderança, nós não podemos esquecer que nós temos relação com as pessoas. Relação com as pessoas, ela tem que ser uma relação sempre leal, não é paternalista. Relação paternalista, ela não leva ninguém a lugar nenhum, nem a pessoa que nós estamos teoricamente tentando ajudar, nem nós mesmos que estamos tentando ser beneficiados do ponto de vista de alcance de metas. Estou falando de empresas, né? Mas uma relação leal de possibilitar desenvolvimento das pessoas que estão conosco, sejam eles nossos liderados, sejam eles nossos clientes, sejam eles nossos parceiros. Quando nós trabalhamos com essa relação, nós criamos uma sinergia muito importante. E isso leva a gente para frente, sabe? Então, se eu fosse alguém para dar uma dica para alguém, eu falaria para a gente trabalhar com conhecimento, método e liderança, que isso é quase o meu norte de vida aí, viu? Eu também vejo muito isso. Hoje o pessoal tem se preocupado, né, realmente nessa integração aí, nessa totalidade, né? E eu queria, né, finalizando aqui, caminhando para o final, como que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem conhecer um pouco mais do Agile? Legal. A gente tem uma equipe de uma forma rápida, você pode conhecer o Agile no nosso site, www.agile.com.br. Tem muitos conteúdos interessantes. Lá no nosso site tem um blog onde você pode estar baixando conteúdos, pode estar vendo. Tem uma mentoria, por exemplo, a gente tem lá uma mentoria em planejamento de obras, uma mentoria totalmente gratuita. E também tem o Agile gratuito, a versão gratuita do Agile para quem quer começar a planejar suas obras. Né? Tem algumas limitações, mas você já consegue fazer um monte de coisas com a nossa versão gratuita. Então, é bem interessante. E também a gente disponibiliza, né, entrar em contato com algum consultor, marcar a agenda, marcar com ele, a gente mostra como é que é, faz um diagnóstico, entende qual o estágio da sua empresa, qual é a melhor solução agora, né, qual o melhor plano, né, qual o melhor caminho para que você comece a ter ganhos de produtividade com o Agile.
E Gilberto, e você? Como que o pessoal faz para contactar você, né, para algum tipo de consultoria, para falar de processos? Fale um pouquinho aí os seus canais aí de comunicação. Isso. Os nossos canais, eles não estão tão institucionalizados quanto o Agile da Aval, e eu recomendo lá os materiais do Agile mesmo. Tem muito material de qualidade, o blog com muito material disponível, né? É impressionante a generosidade com que a Aval disponibiliza as informações lá. É impressionante. Assim, eu cito muito em sala de aula. Deixa eu só fazer um ganchinho, vou fazer mais uma divulgação aqui rapidinho, viu? Eu cito muito em sala de aula o site da CEBIC, onde tem publicações de altíssimo nível, totalmente gratuitas. E eu cito muito, viu, André, o site da Aval e do Agile, porque são materiais de alto nível do ponto de vista de construção enxuta, de gestão, etc., disponível, gratuito. Isso é muito importante para o nosso setor. Eu gostaria só de ressaltar tudo isso que nós falamos aí, para poder arrematar um trabalho que nós estamos fazendo em Cuiabá agora, atualmente, né, um trabalho bastante interessante lá, que é uma obra que é a retomada do Hospital de Alta Complexidade, onde estão juntos lá Global Tech, Nual e Agile, né? E nós estamos fazendo a consultoria lá. Então, é bastante interessante, é uma obra complexa, porque os projetos são fornecidos pelo poder público, e isso gera uma necessidade de gestão muito forte. Então, a gente utiliza a ferramenta do Agile para gerar plano de restrição, para gerir a Secretaria de Saúde, que é quem tem que fornecer os projetos. E sem projeto a obra não executa. Então, é um case aí bastante interessante. A obra já entrou em fluxo, eu não chamo de contínuo, porque seria muita pretensão, mas com paradas mínimas, né? Ela está bem legal, está com concreto, alvenaria, entrando com embutimento, reboco. Já entrou na escadinha rolante, André, está bem bonitinho de ver lá, né? E os nossos contatos, ou o telefone, ou o Instagram. O Instagram é @GilbertoTPorto, né? E da nossa empresa é @traço.engenharia. Não tem o cedilha, então fica traco.engenharia, tá? Então é isso, pessoal. Os dois estão, né, à disposição para atender vocês, para esclarecer, para tirar dúvidas, né? E como vocês podem, né, implementar essa nova tecnologia aí na empresa de vocês, tá? E quero agradecer, tá, André? Obrigada, viu, pela disponibilidade, pela atenção. Obrigada, Gilberto, também pela disponibilidade, pela atenção. Eu acredito que essas conexões, né, a gente tem levado isso melhorando mesmo, né, no sentido do mercado. Tchau, obrigado. Até a próxima. É um prazer estar aqui com vocês. Chamando, precisando, pode convidar que a gente vai vir com todo prazer. Da mesma forma. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição.